Seja bem-vindo ao Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, inscreva-se no canal, entra aqui no Diário da Vida e conhece os outros vídeos que tem por aqui sobre diversos temas que com certeza você vai gostar de saber um pouquinho mais sobre cada tema que tem por aqui. E hoje vamos dar continuação a esta série que está acontecendo aqui no canal, falando sobre como que a reencarnação é vista nas diferentes religiões. E hoje vamos saber como que o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo encaram a reencarnação. Será que eles acreditam em reencarnação? O que será que eles pensam sobre isso? Vamos saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final. E se você gostar, inscreva-se no canal. Não esquece de clicar no sininho e acionar ele para receber todas as notificações, porque senão você não vai receber nada. Hoje você está convidado a conhecer um pouco mais sobre o cristianismo, que é uma das maiores religiões do mundo. Se iniciou como uma seita judaica e acredita que a fé em Jesus Cristo proporciona aos seres humanos a salvação e a vida eterna. E o cristianismo, ele tem três vertentes principais, que é o catolicismo romano, a ortodoxa oriental e o protestantismo. Eles acreditam que Jesus Cristo teria ascendido aos céus. A maior parte ensina que Jesus irá retornar para julgar todos os seres humanos, vivos e mortos, e conceder a imortalidade aos seus seguidores. No cristianismo, Jesus é considerado o Filho de Deus, Salvador, o Messias. E alguns até falam que seria a reencarnação de Deus. Então vamos falar sobre como que cada uma dessas vertentes do cristianismo encara a morte. O que eles pensam sobre o pós-morte? A Igreja Católica, ela considera a existência do céu, que seria o lugar para onde vão os justos, do inferno para onde vão os pecadores que não se arrependem, e do purgatório, que é um estágio de purificação, onde estão os salvos, esperando um tempo indeterminado para poder ir ao céu. Igrejas orientais e algumas protestantes consideram apenas a existência do céu e do inferno. A maior parte do protestantismo acredita que os mortos serão ressuscitados no juízo final, quando serão julgados. Os pecadores serão definitivamente mortos e os justos viverão junto a Cristo na imortalidade. O protestantismo, ele é praticamente igual ao catolicismo, porém no protestantismo não tem o purgatório. Essas duas religiões, elas acreditam que o ser humano, ele é composto por um corpo físico, por um espírito e alma. E quando morre, o corpo volta para a terra. O espírito volta ao lugar de onde veio, que seria Deus. E a alma pode ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório, que para os católicos é
para onde vão aquelas que não são tão boas e também nem tão más. E só poderão sair de lá com muita oração. Para eles, o céu é o paraíso, um lugar onde não há dor e nem sofrimento. E o inferno é um lugar onde haverá fogo, sofrimento, demônios e ranger de dentes. E indo uma vez para lá, não há volta. Então, se você pegar essas características e comparar, digamos, com o espiritismo, há muitas diferenças no que diz respeito a tudo isso. Então fica bem claro que essas religiões, elas não acreditam na reencarnação. Ao contrário, elas até condenam como uma heresia quem acredita em reencarnação. Existe apenas o cristianismo esotérico, que eles sim são reencarnacionistas. Eles falam que nenhum homem é totalmente bom e nem totalmente mau. E após a morte, eles sofrerão as consequências do bem e do mal praticados em vida e atingirão a perfeição com as sucessivas encarnações. Mas é só então este chamado cristianismo esotérico que acredita em reencarnação, dentro de todas essas vertentes do cristianismo. Para a fé cristã, o ser humano tem uma identidade única em corpo e alma, e não há karma, já que existe o perdão de um Deus que salva. Para a antropologia cristã, a reencarnação banaliza a morte, o corpo e a própria identidade. Para eles, depois da morte, vem o juízo final e o encontro com Deus. Eles usam passagens bíblicas para crer que nasce e morre apenas uma vez e que depois da morte vem a ressurreição, que é a vida eterna. Ou seja, depois que acabar a sua vida aqui na Terra, nunca mais você vai voltar a outras vidas terrenas. E aí você conseguiu entender como que os católicos e os cristãos, os protestantes, eles encaram a morte, o que eles pensam que acontece depois da morte? É meio radical, né? Para você que tem uma crença espírita, que eu acredito que é a maioria do público que segue aqui o Diário da Vida compartilha da mesma crença espírita, é bem radical essa questão, né, de que morreu, acabou tudo, né? O corpo de carne não existe mais, a alma vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, para alguns que acreditam nisto. E existe também a questão do juízo final, onde Cristo viria para julgar todas as pessoas vivas e mortas. Os maus não viveriam mais, iriam morrer para sempre, iria acabar tudo, alma, espírito, tudo. E os bons iriam ter a vida eterna no céu. E também essa questão do inferno, né, onde quem vai para lá nunca mais sai de lá. O espiritismo já pensa um pouquinho diferente, mas nós não estamos aqui para debater as diferenças entre espiritismo e catolicismo. Eu posso até vir fazer um vídeo sobre isso, se você deixar aqui nos comentários pedindo isso. Fazer essa diferença entre o espiritismo e as outras religiões. Nós estamos hoje aqui com o intuito de trazer para você como que as religiões veem a morte e como que elas veem a reencarnação. Então, para essas religiões de hoje, a reencarnação ela é vista como uma heresia. Então, é muito radical mesmo.
isso que eu sou católica, hein? Mas a minha crença hoje, ela está completamente fundamentada na doutrina espírita. Então, na verdade, como eu já comentei aqui em outros vídeos, a minha família toda, ela é católica e eu fui criada dentro do catolicismo. Mas a partir de uma certa idade, eu comecei a despertar para o espiritismo, comecei a estudar sobre isso e até hoje eu mantenho esse estudo e a minha crença espírita só aumentou com o tempo. Hoje eu já estou bem distanciada do catolicismo, às vezes alguém me obriga a ir na igreja, em alguma missa, eu tenho que ir carregada, né, obrigada. É realmente um tema muito polêmico, né, esse de vida após a morte. Eu acho que se alguém ousar perguntar para um padre o que eles pensam sobre a reencarnação, acho que a resposta não vai ser muito boa. Eu nunca tive essa ousadia. Você já conseguiu? Você já teve a ideia de perguntar para um padre o que ele pensa sobre a reencarnação? Na Bíblia tem tantas passagens, né, que em outras palavras falam um pouco sobre isto, mas que na católica eles sempre distorcem e trazem uma outra versão. Se você comparar uma passagem bíblica explicada por um padre e a mesma passagem explicada no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, você vai ver uma diferença muito grande na interpretação da mesma passagem. Então, cada um tem a sua crença, religião é uma coisa que não se discute, né? Eu só trouxe aqui o como que essas religiões, elas enxergam a morte e o que elas pensam da reencarnação. Quando eu era criança, eu lembro que eu ia na igreja, nas missas, os padres, eles sempre comentavam no sermão sobre esse juízo final, cuidado com o juízo final, o dia em que você vai ser julgado. Eles metiam medo medonho em todo mundo por causa disso. E sobre o inferno, né? Tudo que a gente cresce ouvindo falar sobre o inferno, um lugar de sofrimento, de fogo, de demônios e as almas do purgatório, né? Existe até oração no catolicismo que fala sobre as almas do purgatório. E também eu lembro que uma vez um padre, ele estava dando um sermão e daí ele ainda frisou bem. Ele disse: olhem bem, pensem bem no que eu falei. Eu falei ressurreição e não reencarnação. Ele frisou bem e eu já tinha um certo conhecimento sobre a reencarnação. E hoje eu não me sinto nem um pouco confortável na Igreja Católica, porque a minha crença hoje é completamente fundamentada no Espiritismo. Foi onde eu me encontrei, foi onde eu encontrei respostas para aquilo que eu realmente estava precisando. E foi onde eu encontrei a solução para resolver algumas coisas que aconteciam na minha vida. O Espiritismo, ele chegou no meu caminho bem no momento em que estava por vir muitas coisas desagradáveis que iam acontecer comigo. Então, quando essas coisas ruins aconteceram, eu já tinha esse conhecimento espírita para saber lidar com essas situações. E dessa maneira eu consegui lidar com isso, enfrentar e vencer tudo isso da melhor maneira possível. Foi aí então que o meu conhecimento espírita só aumentou através da literatura. O que eu friso aqui nos vídeos, é muito importante o estudo, ler muito sobre todos esses temas que existem por aí, sobre mediunidade, sobre espiritismo, porque às vezes acontecem situações na nossa vida que as respostas para você conseguir lidar com aquela situação está na doutrina espírita.
como aconteceu comigo. Eu falo porque aconteceu comigo, eu trago a minha experiência de vida. Por exemplo, a história do bullying, que tem aqui no canal, o Diário do Bullying, onde eu conto toda a história que aconteceu comigo, e a literatura espírita foi decisiva na hora que eu consegui virar o jogo, na hora que eu entendi como que eu tinha que reagir e enfrentar aquela situação, e a partir daquele momento tudo melhorou. Eu pude encontrar o lado positivo da situação e me concentrar nas coisas boas que eu estava aprendendo com tudo aquilo. E foi uma história que me fez evoluir e crescer muito espiritualmente, graças à doutrina espírita, que foi onde eu encontrei respostas e o caminho para enfrentar tudo. E teve outras histórias bem complicadas que aconteceram comigo e que só o espiritismo que me ajudou a entender e a enfrentar tudo. É por isso que eu falo, é por isso que eu dou o meu depoimento, que talvez pode servir para você também. Realmente, religião é algo que não se discute. Todas as vezes que eu tentei discutir sobre a religião, deu briga, deu gritaria, porque cada pessoa tem a sua crença, é diferente e ninguém se entende, às vezes, quando tem várias crenças diferentes no mesmo espaço. E aqui no canal eu tento trazer para você o que, né, que cada crença diferente, cada religião fala e acredita. Lembrando uma coisa muito importante, quando eu digo a religião acredita nisso, não é o mesmo que eu dizer que todos os adeptos daquela religião acreditam exatamente nisso. Porque está aqui um exemplo disso. Eu mesma, eu sou católica, mas a minha crença é espírita. Hoje, se alguém me perguntar a minha religião, eu sou muito mais espírita do que católica. Católica foi a minha criação, foi a base. Mas teve uma época que eu me senti atraída. Eu acho que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre o meu despertar para a espiritualidade, onde eu conto, desde criança eu tinha essa inclinação para o espiritismo, mas foi só lá na juventude, no final da adolescência, que eu consegui começar a estudar sobre isso. E logo em seguida começaram a acontecer aquelas provações e que eu precisava ter esse conhecimento. Então são coisas, né, que o destino vai colocando no nosso caminho, porque é necessário a gente aprender sobre aquilo e estar preparado para o que pode vir ali adiante. E você pode usar esse conhecimento todo. Então, o que você achou do vídeo de hoje? Qual é a sua religião? Me conta aqui nos comentários. O que você pensa sobre isso? Você é católico? Como que esse assunto da reencarnação é discutido, tratado na tua igreja, no lugar, na tua religião onde você frequenta? Como que isto é lidado, este vida após a morte? Como que é comentado isso? Me conta aqui nos comentários, vamos agregar ainda mais valor a este vídeo com a sua participação. Sobre que outras religiões você gostaria que eu trouxesse aqui para discutir esse tema? Ainda vamos falar muito mais sobre isso. Se você gosta desses temas, se inscreve no canal. E vamos falar mais sobre reencarnação, sobre espiritismo, sobre outras religiões, sobre outras crenças. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre crenças diferentes. Você está convidado a entrar, conferir e assistir. E deixar o seu comentário. Seu comentário é muito importante. O que você pensa sobre tudo isso que eu falei? Me conta a sua opinião. Você não gostou de nada do que eu falei? Você acha que isso é muito radical? Você acha que tá certo? Que você acredita nisso? E você está convidado a assistir todos os vídeos que tem aqui no canal sobre isto. Para saber mais, para conhecer melhor esses assuntos, essas crenças diferentes. Em primeiro lugar, existe o respeito, né? E lembrando, não é porque
tal religião prega isso, acredita nisso, que todos os seguidores, né, vão acreditar nisso também. Tem pessoas que foram criadas dentro de uma crença, mas a uma certa altura da vida sentiram afinidade com outra crença diferente. Existem várias pessoas por aí. Então, lembrando, né? Existem exceções. A religião, a teoria prega isso, mas os seus seguidores, os seus adeptos, eles podem ter uma crença diferente. Nem todo católico condena a reencarnação. Então pode, assim como eu, existir vários católicos que compartilham do conhecimento espírita e que acreditam na reencarnação e que também discordam com algumas coisas que o catolicismo acredita. Deu para entender? Eu espero que sim, e qualquer dúvida é só me contar aqui nos comentários o que você acredita, qual é a tua crença, qual a tua religião, o que eles falam sobre esses temas. Estou esperando o seu comentário, que é muito importante para a continuação do canal. Eu preciso saber o que você quer ver nos próximos vídeos. Obrigada por você ter assistido esse vídeo, pela sua companhia. Muitos beijos na alma. Fica ligadinho aqui no canal, assista os outros vídeos que tem aqui sobre vários temas. E até o próximo vídeo.